Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Começo de semana, vamos já iniciar a semana inspirando vocês, inspirando seus cérebros no quadro Inspiring Brains. Aquele quadro em que eu discuto por que neurociência na vida desta pessoa, não é isso? Então ela vem para te inspirar. Só que você também sabe que esse quadro aqui do Nada Trivial também é um podcast que você pode ouvir em todas as plataformas de podcast por aí. Então, se você preferir, né? Um dia que você não estiver a fim de acompanhar as imagens aqui do Nada Trivial, você pode acessar lá nas plataformas de podcast. E chama a vinheta que eu vou começar o podcast. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Inspiring Brains, seu podcast de neurociência aplicada. Inspiring Brains é exatamente como que a neurociência pode inspirar a gente a mudar o jogo, a aplicar neurociência para o ambiente organizacional, para a educação, para o desenvolvimento humano. E eu trago pessoas aqui que viveram essa história, justamente para contar para vocês de que forma a neurociência teve impacto na vida delas, de onde ela estava, como que ela foi parar na neurociência. Toda segunda-feira uma história incrível dessa narrativa sobre como a neurociência entrou na vida dessas pessoas e também como a neurociência pode vir a inspirar você. E hoje é assim, nós estamos meio que em casa hoje, né? A personagem de hoje, a nossa convidada de hoje, você que acompanha o Nada Trivial já conhece. Se você conhece o canal Nada Trivial, acompanhe o canal Nada Trivial. Se você acompanha o podcast Dopaminas, se você acompanha os workshops do Instituto Conectomos, se você faz parte da comunidade inédita, você sabe exatamente quem é esta pessoa. Karina Grassotti, minha querida Karina, seja muito bem-vinda aqui à sua casa. Isso aqui é a sua casa, Inspiring Brains. Maravilhoso, agradeço imensamente o convite. Realmente, aqui é a definição de lar. Eu estou em casa, aqui na chácara, na Pós, eu estou literalmente em casa. Muito bom. Você vai ter que contar para o povo aqui por que você se considera tão nesse sistema, né? Mas começa do começo. Qual é a sua formação? Qual é o teu interesse? Como é que você foi parar na neurociência? Vai contando para o meu povo por que você está aqui hoje. Então, vamos lá. Então, como é que eu chego na neurociência? Na verdade, assim, eu sou formada técnica em biblioteconomia, porque, na verdade, eu sou apaixonada pelo conhecimento. Então, eu sou formada técnica em biblioteconomia, aí depois eu fui fazer a graduação em filosofia, mas a minha grande paixão, o meu amor sempre foi as ciências naturais. E parece que eu dei a volta ao mundo, mas, de alguma forma, eu não peguei atalho, mas todos os caminhos em que eu estive me permitiram estar aqui hoje do jeito que eu estou. E aí, quando eu consegui entrar realmente na pós-graduação, no curso de Neurociência Aplicada à Educação, foi onde eu senti aquele lugar de, esse lugar me pertence. E realmente aquele lugar é mágico. Mas por que você não conseguiu seguir essa sua paixão pelas ciências naturais? Onde é que foi que os caminhos? Então, eu queria primeiro fazer medicina. E essa escolha estava feita desde os 12 anos. Naquelas famosas redações, quando você voltava da escola, das férias. O que você vai ser? É o que você vai ser. E aí eu estava com duas questões. Esse era o jeito antigo de fazer projeto de vida na escola. Exato. E aí tinha aquela redação, todo mundo escrevendo, menos eu. E eu falei, ok, tô com duas dúvidas. Ou eu vou ser jogadora de basquete com 1,64 m de altura. Alguém precisava ter te avisado. Exato. Que não seria esse o caminho. Ou eu falei, eu vou fazer medicina. E aí, naquela redação... Engraçado essas coisas, né? Que existem determinadas coisas que se você não tiver uma característica física, não dá nem para você sonhar, né? Jogar alguma coisa, jogar vôlei, jogar basquete, se você não tiver aquela característica física que permita, não adianta nem sonhar, né? Então, mas eu ignorei um pouco isso, porque assim, para começar, a gente tinha lá as atividades de educação física, meninos de um lado, meninas do outro, a gente não fazia educação física juntos, e os meninos jogavam todos os esportes. As meninas, as poucas que jogavam, jogavam vôlei, e o resto ficava conversando. E eu não queria jogar vôlei, eu queria jogar basquete.
E o professor, todas as aulas, quero jogar basquete, quero jogar basquete. Aí chegou um dia que o professor falou, Karina, não vou falar mais com você. Ele só me soltou a bola na mão. Só que ele nunca me ensinou a jogar. Ele só me deu a bola. Falei, bom, ok, vou fazer sozinha. E aí eu consegui, de alguma forma, não nas aulas, porque a gente não podia ter contato com os meninos mesmo, nos recreios, eu comprei uma bola de basquete. Falei, o recreio é meu, o recreio me pertence. Quem quer jogar basquete? Caraca, Os meninos queriam. rolou uma revolução. Exato, os meninos queriam, só que os meninos eram mais altos do que eu. E a minha vantagem era ser baixinha. Então, enquanto eu tomava toco e eu percebi que eu não podia arremessar, o fato de eu ser baixinha permitia eu quebrar a coluna deles, porque eu conseguia ter mais agilidade com a bola um pouco mais embaixo, e eu driblava, passava a bola e os meninos faziam Quer cesta. dizer, quem conhece Karina Grassotti sabe que essa mania dela de hackear o sistema e alterar as coisas é de longa data, né? Vocês já estão vendo. Inclusive, se você já viu Karina Grassotti na pós-graduação, já nos workshops, já tem essa convivência, hoje é dia de você conhecer a história dela, viu? Eu vou arrancar tudinho. Segura aí, vem comigo. Vai, Então, segue. é isso. Então, eu joguei basquete e tal com os meninos e foi legal. Deu certo. Eu parei de arremessar porque eu não conseguia, né? Não dava. Ele só levantava o braço e eu tomava um toco. Mas eu conseguia driblar e isso já me deixava bastante feliz. E os meninos me acolheram. Então, deu super certo. Aí, acho que uns 20 anos, a gente foi pro Ibirapuera jogar basquete. Realmente, eu nunca mais joguei depois que eu saí da escola. E fui para o Ibirapuera, aí surgiu a turma jogando e deu a oportunidade. Tava aí uma amiga minha que também que jogava. Vamos? Falei, vamos. A gente só conseguiu fazer uma cesta. Eu falei, nossa, a gente tá muito mal, a gente tá enferrujado. Mas aí eu descobri que a gente não tava mal. Tudo é relativo nessa vida, porque nós tínhamos acabado de jogar com o time street de basquete do Brasil. Que é E isso? aí eu falei, gente, a gente fez um ponto. Aquilo era ruim, eu falei, legal, estamos ótimas, retiro o que disse, a gente foi tomar um sorvete feliz da vida. Tudo Muito bem. bom. Comprovando a relatividade. Exato, entendeu? Joguei basquete, eu fiz um ponto, olha só, no time da seleção de street do Brasil. Eu falei, legal, isso é sensacional. Bom, e daí, Então, paixão pelas ciências então, naturais que não se. exato. Não deu certo, porque naquela redação realmente eu pensei, ou eu vou ser jogadora de basquete ou eu vou seguir a medicina. E naquele dia, eu lembro assim, muito avidamente, que eu pensei, se eu jogar basquete, eu nunca vou poder exercer essa medicina. Mas se eu conseguir ser médica, nada vai me impedir de jogar basquete. E decidi, vou fazer medicina. E assim, segui, terminei a escola e fui fazer cursinho. Aí fiz uns 3, 4 anos de cursinho Para entrar na para medicina. entrar, mas realmente a concorrência é muito grande. Tipo, a nota de corte na época estava em 75. Nós estamos falando de que ano, mais ou menos? Deixa eu ver, terminei em 99, 2003 mais ou menos, 2003, 2004. E aí tentei por 3 anos e realmente não deu certo. Só que assim, a vida segue, né? E eu falei, ok, não dá para ficar parada, mas eu também não fiquei em cima do muro. Eu tentei e aceitei o não. Falei, Tá. ok, então a vida vai seguir. E segui. Mas eu falei assim, mas a partir daqui a escolha é minha. Tipo, eu vou fazer uma faculdade, mas aquilo que eu quero. Porque até então, o ensino médio, a escola, para mim foi muito difícil. Foi algo como algo imposto, não foi um, um direito. Era muito mais um dever, era muito mais uma obrigação. Então, eu não via muito sentido na escola. E eu até achava que eu não gostava de estudar. E aí, quando eu entrei no cursinho, eu falei, gente, que paraíso é esse? Não preciso apresentar boletim, não preciso fazer trabalho, nem lição de casa, mas eu estudava porque eu queria, não porque alguém estava mandando ou pedindo. E eu falei, gente, eu gosto de estudar aqui. Que é isso? Que Karina é essa que está se apresentando? E aí eu era a primeira a Coisa chegar no louca aí que você está cursinho falando. e a última a sair do cursinho. E eu fiz amiga com todos os plantonistas que eram eu fiz a Poli, né, que a gente falava, brincava que era sinônimo de muitos, porque foi um cursinho popular, tinham 200 pessoas na sala, mas foi muito legal, porque os professores eram maravilhosos, os plantonistas eram maravilhosos, eu tenho muita história para contar naquele lugar, e realmente foi algo que mudou minha vida. Eu falei, gente, eu gosto de estudar. E desde então, eu como o livro como se não houvesse amanhã, com farinha, com farofa, açaí, é livro para cima, é livro para baixo. Eu amo livro, amo ler, amo conhecer, o conhecimento em E aí si. você escolheu a biblioteconomia, técnico, nesse momento? Não. A biblioteconomia ela entrou por uma outra razão. Hum, Porque
eu sempre tive dificuldade de interrelacionamento relacional, né? De me relacionar mesmo, de pedir uma informação na rua, tipo, onde fica a padaria ou qual é o endereço daquela rua. Eu andava, mas eu não conseguia perguntar para as pessoas, eu não conseguia, era um bloqueio. E eu falei, bom, acabou a escola, né? Eu preciso ir para o mundo, existe um mercado de trabalho, eu preciso ir para algum lugar em que eu consiga estar. E aí eu falei, como que eu vou estar em algum lugar em que eu possa conseguir estar? E aí eu falei, tem a Você biblioteca. tinha uma timidez, você acha? Então, eu achava que era timidez, mas hoje eu sei que não era timidez. Tipo, era. Não era timidez. Porque, assim, existe a timidez em que as pessoas. A timidez está vinculada com uma questão social, com o julgamento dos outros. Eu não sei de precisar o que que era, mas havia um bloqueio, porque eu sempre fui muito fechada, de relacionamento mesmo, de, tipo, da casa para a escola, de escola para casa. Eu não me relacionava muito na escola. Eu entrava, eu era aluna que não dava trabalho, mas, tipo, eu não estava nem acima da média, nem abaixo. Eu estava no limbo. Não dava trabalho. Então, se não dá trabalho, não tem por que dedicar atenção. Mas eu fazia. Mas eu passei pela escola. Eu não vivia a escola. Então, eu não tinha relações. Eu ia, por obrigação. Mas não tinha muito essas relações. Isso foi aumentando e foi descobrindo quando eu cheguei mesmo no cursinho. Que aí eu fui colocando o pé no mundo. Até então, eu não vivia o mundo. Eu estava nele, mas não vivia. Então, foram uma série de interações que eu perdi. O cursinho tinha mais pessoas, estava menos protegida ali naquela questão do bairro, quem sabe. Você Sim, estudou sempre na mesma escola, quando você era pequena? Com as ah, mesmas pessoas? basicamente sim. Até a terceira série foi na mesma escola, depois na quarta até o oitavo na outra, e no ensino médio outro. Então, não foram muitas mudanças de escola, mas Tá. assim, tinha, por exemplo, eu me descobri há uns 2, 3 anos atrás que eu sou introvertida. Isso foi na aula da pós, né? Isso foi, uou! Isso foi realmente uma transformação mágica na minha vida. Porque eu falei, pera, tô ouvindo algo que aqui eu tô me vendo. Porque até então eu fui colecionando vozes de professores, porque assim, se a gente for pensar, o sistema de avaliação, ele privilegia sempre muito mais os extrovertidos. Chamada oral, seminários, apresentação em grupos. Quase como se fosse uma obrigatoriedade a pessoa se expressar. Exato. E aí, o problema não era eu E não... não é uma obrigatoriedade na sua forma de compreender? Eu queria que você falasse um pouco. Então, eu não acho que Você acha deva... possível a pessoa, deixa eu posicionar minha pergunta para você ficar confortável, possível a pessoa entregar valor sem interagir com outras pessoas de uma forma mais ampla, mais solta, menos contida? Eu acho que existem diferentes formas da pessoa se mostrar presente. Tá. E tudo isso é dentro de um processo. Porque muitas vezes eu fui cobrada naquilo que eu não entreguei. Eu sempre tive modelagens de pessoas que são extrovertidas, tanto na família paterna quanto na família materna. Quando eu olho para trás, eu não tenho nenhum modelo de introversão. E todas as vezes eu olhava para eles e falava assim: é assim que faz. E eu tentava fazer e eu não conseguia. Eu não performei na família, eu não performei na escola. E mesmo passando na escola, todos os professores me trouxeram a perspectiva daquilo que me faltava. Mas nenhum me trouxe e falou: faltou isso, mas vamos fazer assim, assim, assim para ver se dava certo. Eu sempre vim de coleciona, colecionando aspectos negativos do que me E faltou. os aspectos positivos? As pessoas traziam Não. isso? Sempre a crítica. Sempre a crítica. E nunca vinha, tipo, o problema não é eu ser criticado, não tenho problema em receber crítica. Mas desde que você fala assim, isso aqui não tá bom, mas me mostra o caminho e vamos fazer isso junto. Porque você ter que descobrir sozinha o erro e ter que, por tentativa e erro, fazer da sua vida tentativa e erro, isso não é fácil. Mas ao mesmo Porque tempo, você parece também que tem um modo de agir, de se comportar, que parece meio óbvio. As pessoas falam, mas é aquele famoso, e isso eu aprendi também na pós, que é a relação dos estímulos. Você não valida a vida de alguém pelos aniversários que ela fez, mas quais foram os estímulos que essa pessoa recebeu. E justamente por eu não ter tido muito contato social, hoje quem me conhece mais de perto sabe que eu engancho em coisas que são básicas, mas porque lá atrás eu não vivi. Lá atrás
eu não desenvolvi. Minha família sempre foi muito restrita e eu não fui muito sociável. Então, eu não tive espaços para exercitar isso. Então, eu acho que talvez essa companhia dos livros tenha um pouco disso, porque os livros, eles sempre me acolheram. Por exemplo, eu estou dentro de uma aula e eu tinha dúvidas, mas eu não tinha como, eu não conseguia levantar o braço para falar, professor, eu não entendi. Eu não conseguia. Então, as minhas dúvidas eram minhas. Para eu poder avançar, eu recorri aos livros. É aí que veio a formação na Porque a biblioteconomia? biblioteconomia, tipo, o que acontece? Você passou a ser uma guardiã de livros. A biblioteca, ela era vista o quê? Como um castigo da escola. Pensa na Não, trajetória. é cruel. Sempre quando alguém não se comporta bem, normalmente os extrovertidos, quando eles extrapolam, vai para a biblioteca. No castigo. Exato. Que é a bênção do introvertido. Exato. E o recreio, que era aquele bafafá de muita gente falando de muito Mas é curioso estímulo. você falar para mim, assim, eu vejo um paradoxo interessante aqui, que sou introvertida e tal, mas quero jogar basquete, né? Que é uma coisa tão da ação, você é tão do esporte, que foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu fui te conhecendo aos poucos, eu fui percebendo essa pessoa que gosta de esporte e tal, que parece paradoxo, não era? Um pouco? Então, eu também fico tentando me entender, tipo, como que pode isso, né? Mas é porque o jogo era você jogar, não era algo que você precisa. O problema maior era sempre quando a atenção ficava sobre mim. Esse era o problema maior. Até hoje, quando tenho parabéns para você, eu tenho a dificuldade porque tá todo mundo olhando para mim e assim, eu não tenho um irmão gêmeo, né, para falar, olha para ele agora. Não, todo mundo tá olhando para mim. E normalmente, quando as pessoas olham para mim, porque não são fenômenos isolados. Eu ruborizo, eu fico vermelha. E N situações, se eu ficar feliz, eu vou ficar vermelha, se eu ficar triste ou se eu ficar com raiva, eu vou ficar vermelha. Tudo aquilo que me deixar mais excitada, eu vou ficar vermelha. E aí, isso... É impressionante porque as pessoas precisam falar, né? Exatamente. Eu tive essa experiência andando com você, porque, tipo, a gente teve essa conversa, né? Você me contou e eu sei exatamente qual que é o princípio fisiológico que provoca isso e tal. Eu acho muito engraçado que todas as vezes que eu vi você ruborizar na frente das pessoas, as pessoas são obrigadas a comentar. Exato. É como se não tivesse uma percepção assim, tipo, a pessoa já está ruborizada, né? Já tem ali uma demanda emocional posta, porque você simplesmente não deixa passar, não deixa passar. Não deixa. Não deixa passar. Não eu deixa. acho incrível Exato, isso. mas quantas vezes eu tive que falar, gente, deixa Exato, passar. Tá tudo bem, ela não vai explodir, eu garanto. Entendeu? Então, assim, lá atrás, eu acho que isso também foi um agravante para eu me recolher, porque eu não tinha recurso para lidar com aquilo, eu não via ninguém ficando vermelho perto de mim. Só eu, e todo mundo falava assim, a Karina tá vermelha. E tinha gente que respeitava, mas tinha gente que jogava lenha, no sentido, Karina, você tá com raiva mesmo? O quanto você tá com raiva? Gente, ela tá com raiva, tá ficando vermelha. Então, a atenção que já estava sobre mim, ela piorava. Então, eu entrava num círculo vicioso, em que aquilo não passava nunca. E realmente foi um agravante, mas hoje eu me dou bem com aquilo. Entendeu? Eu vou ficar vermelha, eu já sei que eu vou ficar vermelha. Eu vejo você já te dar uma risada. Entende? As pessoas falam assim, nossa, mas você ficou vermelha, você não controla? Não, eu não controlo. Mas fica tranquilo. Mas você não se acostumou com isso? Eu já, mas vocês parecem que não. Porque, de fato, eu vou ficar vermelha e as pessoas vão comentar. Eu já falo, já sei que já veio comentário. Muito bom. Tá ficando bocuda. Tem uma hora que você precisa, né? Sensacional. Mas não são com todos. E aí, beleza, vamos voltar à nossa trajetória. Você técnica em biblioteconomia. E a filosofia, de onde veio? Dessa paixão pelo conhecimento. Então, se eu falar para você que eu não tive filosofia na escola. Não tive. Acho que é por isso que eu fui fazer filosofia, talvez. Não, eu não tive. Mas, assim, eu comecei no kardecismo. E aí, o espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião no sentido de religiosidade do sentimento. E eu já tinha feito todos os cursos do Aprendiz do Evangelho, eu já tinha feito todos os cursos de educação mediúnica, e eu não tinha conhecimento ainda da filosofia. E eu falei, bom, se a doutrina espírita ela se mostra como ciência, filosofia e religião... Preciso dar uma olhada. Eu não posso falar ainda que eu sou espírita, eu não conheço ainda a filosofia. Vamos a ela. E aí comecei a estudar filosofia e tal, só que aí eram uns cursos dentro da doutrina.
E eu Tá. falei, não, mas isso aqui não é suficiente. Eu não. E eu queria mais. Aí fui fazer a graduação. Fui fazer a filosofia, a graduação, e era engraçado porque as perguntas às vezes cruzavam, né? Porque tinham perguntas que era da doutrina, mas a doutrina espírita ela está embasada na filosofia mesmo, tradicional, por assim dizer. E às vezes eu soltava umas perguntas, os professores já, oi, Karina! Não, professor, desculpa, deixa pra lá. É outra coisa. É outra coisa. Mas, ok, fiz a filosofia, amo os raciocínios. Para quem conhece bastante aqui o nosso trabalho no Nada Trivial, no Inspiring Brains, já deve ter visto Dona Karina Grassotti batendo boca com a Ana Flávia Ribeiro, dentro do campo da filosofia, num episódio clássico do Dopaminas, que é Os Limites da Neurociência. Bota o card aqui para o pessoal clicar lá para conhecer este dia. Exato. E realmente a filosofia, ela não é algo teórica. A filosofia é uma prática de vida, porque ela me trouxe recursos aos quais eu não tinha. Então, hoje eu tenho um entendimento, eu olho a vida pelo prisma da filosofia. Tem muitas coisas que eu encaixo e falo, nossa, tal filósofo falou isso. Ou então, já passei por essa experiência, eu não sabia que tinha esse conceito. E é algo assim incrível, porque ela te dá um horizonte de possibilidades, te dá uma abertura de mundo e você fala, uau, né, que vida encantadora é essa? E realmente a filosofia, Você dava aula de filosofia? Daí? então, Porque é um pouco esse o caminho, né? exato, eu tentei, né? Porque eu me formei em 2016, foi uma formação tardia. E aí, ok, me formei. O que que acontece? Eu me formei. E eu falei, legal, vou me Você formar. trabalhava com biblioteca na época? Trabalhava. Então, eu trabalhava em biblioteca, trabalhei em biblioteca escolar, monástica, universitária. Só não cheguei a trabalhar ainda na biblioteca de medicina, mas montei biblioteca do zero e foi incrível. Mas, assim, enquanto eu trabalhava na Tá biblioteca, montando outro agora. estou montando outra para a comunidade inédita. Para quem não Exatamente. sabe, estamos montando uma super biblioteca com meu acervo pessoal, com o acervo da minha mãe e com um monte de outras literaturas e coisas que a gente anda caçando por aí, para a comunidade inédita, que é a comunidade que a gente está, né, vibrando aqui, com a Karina tocando. A gente vai ter a comunidade à disposição de vocês com uma biblioteca do meu acervo, mais o acervo de psicologia inteiro da minha mãe. E está na mão dela. Tudo na mão dela. Exato. E os livros são maravilhosos, lindos. E assim, é importante, eu vou ter que falar para cá, agora eu vou ter que falar. Olha, quem fala que não gosta de livros é porque ainda não sabe que todo livro tem o seu leitor e todo leitor tem o seu livro. Se você ainda não encontrou o seu livro, há tempo. Não existe não gosto de livro. Você apenas não foi apresentado a um livro que te traga a esse universo. Então, eu espero que um dia você consiga encontrar um livro para chamar de seu. Ô, Carlos, mas você não acha, só abrindo parênteses então que você trouxe aqui, que a pessoa precisa ter um conforto com a leitura para que ela possa se beneficiar dela? Será que esse negócio que a gente vive hoje, das pessoas terem tanta dificuldade de treinar uma leitura automatizada, usar a leitura como ferramenta mesmo, como a gente dirige um carro, né? Você recentemente passou por esse desafio de aprender a dirigir, aprender a pilotar a moto, né? Exato. E você já andava de bicicleta, eu falava para você, mas não é parecido, presta atenção. Exato. Você fez todo um desafio de ganhar uma expertise em alguma coisa para poder ficar confortável. Demorou anos, né? Demorou. Para você ficar confortável em cima da moto. Hoje você está aí, para cima e para baixo de moto, já foi parar lá em Jundiaí de moto. Né? Né? É o que justifica esse cabelo meio bagunçado, porque agora eu ando de moto, estou pilotando, ele está bagunçado, ele está um pouco melhor hoje. Então, minha amiga, você já sabe bem como é que é esse negócio de produzir uma expertise. Você não acha que as pessoas sofrem um pouco com a leitura justamente porque não tem esse automatismo, não tem essa propriedade, esse conforto com a leitura? E me parece que é ok, né? Se a pessoa não lê, é que ela não vai desenvolver mesmo, né? Então, Exato. O buraco vai ficando cada vez mais profundo. Então, né? tem muito disso, mas assim, por eu ter vivenciado a biblioteconomia, o que eu vejo assim, no formato de escola, existem os livros didáticos e existem os paradidáticos. Só que os livros, eles são sempre apresentados por obrigação. É algo em que a escola determina em que a leitura precisa ser feita. E, às vezes, quando a criança ou adolescente quer pegar ou um gibizinho ou um mangá, ele, às vezes, acaba sendo recriminado.
sendo que, independentemente do suporte, independentemente do estilo e do gênero literário, você deveria fomentar. E muitas vezes as crianças e os adolescentes, eles são cobrados. Mas quando a gente olha dentro das casas, os pais ou os responsáveis, eles mesmos não fazem leitura de livros. Então fica algo, por que eu preciso ler por obrigação, sendo que a leitura devia ser algo como um direito, como um lazer. E aí, e dentro das bibliotecas que eu montei um projeto na disciplina de licenciatura da filosofia. E aí a professora falou assim, olha, para vocês identificarem um problema e para vocês resolverem. Falei, legal, um problema. Olhei. Falei, tem uma biblioteca do Fundamental 1 na rua de cima da minha casa, de uma escola pública, em que apesar da biblioteca ser lei, que até 2020 devia ser obrigatório em todas as escolas ter uma biblioteca, de fato não é o que acontece. E eu olhei para a biblioteca na escola de cima da minha casa, e eu falei, nossa, tantas crianças passam por aqui, deixa eu ver, né? Meu sobrinho estudava lá. E fui ver. Não tinha biblioteca. Tinha uma sala com livros jogados, tudo empoeirado, mas nenhuma utilidade. E eles tinham aula de biblioteca na grade, mas eles não iam. Bati lá e falei, olha, estou com um projeto assim, na faculdade assim, posso montar a biblioteca? Pode. E fui e montei a biblioteca. Não tive muito apoio da direção, dos professores. Jura, não me Opa, conta. no primeiro dia de aula, pensa assim, tinham 10 salas. 5 salas compareceram, as outras 5 eu tive que buscar no dia da inauguração. Caraca. E assim, todos os materiais foram gratuitos. Fiz eu junto com a turma. A turma da filosofia, nós começamos em 75, nos formamos apenas em 6. Caraca. Exato. E aí, juntei a turma, conversei com a professora, fiz o projeto, montei a biblioteca de A a Z, desde pintar a parede, e lindo o projeto, lindo. Montei. No primeiro dia que eu montei a biblioteca, que as crianças vieram, você soltar crianças, porque era do primeiro ano ao quinto, de 6 a 11 anos. Só que são crianças que não tiveram estrutura, que não tiveram acesso àquilo. E aí eu falo, gente, como é que a gente diminui, como é que a gente dá acesso, né? A outra paixão dos livros é essa. Os livros, eles dão acesso aos conhecimentos que às vezes são murados. E livro as pessoas podem ter porque existem as bibliotecas públicas. Elas têm essa função de diminuir e aumentar esse acesso. E quando eu coloquei as crianças na biblioteca, elas não perderam em nada para você soltar as crianças numa loja de brinquedo. A reação que elas tiveram. Muito semelhante. Muito semelhante. E elas felizes, pegando o livro e comentando. E aí as professoras começaram a chamar atenção no sentido, fala baixo, não grita, que é a biblioteca. E aí eu olhei para aquele fenômeno que se repetia consistentemente. E eu tive que ajudar os professores a trabalhar o olhar no sentido, professora, conversa aqui comigo, né? No canto. Falei, olha, eles estão falando alto, eles estão conversando, mas prestem atenção no que eles estão falando. Eles estão falando dos livros. Eles vão ter que passar por um processo de como se comportar na biblioteca, vão. Mas não é hoje. Mas não é hoje, não é agora e não é dessa forma. Porque, muito embora você esteja incomodada com um barulho, eles não têm essa cultura. E preste atenção no que eles estão falando. Eles estão excitados com o conhecimento, com os livros. Eles estavam felizes. Tinha criança que pegava a Barça. E olhava aquele livro grande e folheava, feliz da vida, mesmo não sabendo ler ou não entendendo. E não importava, porque o importante é ela sentir uma relação, aquela troca com aquele livro, mesmo que fosse uma Barça. E eu deixava. Era lindo. E tinha um corpo humano lá na biblioteca mesmo. E aí a professora de ciências desceu. E ela falou, posso usar a biblioteca? Eu falei, por favor que sim. E ela veio, pegou aquele material e mostrou, e pegava livro. E depois eles faziam pesquisas. E eu falei, gente, que lindo. Porque um livro, ele precisa ser lido. E às vezes a gente pega aquele livro novinho, que não tem marcas, e a gente valoriza. E a gente encontra um livro velho, por assim dizer, e a gente menospreza. Só que se a gente inverter o processo e pensar que aquela marca de papel é porque muitas pessoas já leram, significa que aquele livro já tem vida. Sim. Diferente daquele papel branco maculado ainda. Então, são formas de se analisar e de se perceber um objeto. E quando você percebe aquele livro
que foi lido por tantas mãos, você fala, quanta história esse livro guarda. Bom, e daí como é que a gente chega na neurociência? Porque já tem É, meia hora de episódio exato. e você Não não chegou cheguei. lá. É fato, é fato. Não, mas tá uma maravilha essa Exato. história. Tá bem Então, gostoso de ouvir. estava eu terminando, tava terminando a graduação, era anual, né? Como se fosse o 4º ano, mas como se fosse o 7º semestre. E o professor começou a entregar as avaliações, e ele entregava assim por ordem alfabética. Letra A, letra B, eu sou a letra C, Karina com C, por favor, né? E aí ele pulou meu nome. E aí eu já comecei, né? Ah, meu Deus, fui mal na prova. Reprovei, fui mal, já derretendo na cadeira. E aí, terminou de todo mundo, ele, Karina, aí fui, né, quase sem perna até a mesa dele para pegar a prova, e ele estendeu a prova e eu fui pegar. E aí ele segurou a prova, olhou assim para mim, olho no olho e falou, Karina, você precisa ir pro mestrado, você escreve bem. Eu, oi? Falei, oi, professor? Falei, mas eu nem terminei a graduação, como é que você tá me falando de mestrado? Não, Karina, a gente vai conversar. Falei, tá bom. Então, assim, eu fiz a faculdade, 4 anos, nunca fui pro bar. Naquele dia eu fui com o professor. Ele falou, vamos Muito desenhar bom. o seu desenho de projeto de mestrado. Eu falei, vamos. E a gente já estava se encontrando fora da faculdade, realmente no barzinho, e fazendo o desenho do projeto. Ele falou, eu sei que você gosta de Heidegger, eu não gosto desse filósofo, mas eu vou te ajudar, vou ser o advogado do diabo. Falei, vamos junto. E a gente já estava no 3º encontro, desenhando o projeto, e fui olhar a grade, porque ele estava na UFABC. E aí eu falei, professor, não dá. Eu agradeço, mas as aulas lá não seriam só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite. Seria, tipo, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. Eu falei, professor, eu preciso trabalhar. Não tenho como seguir com esse projeto, agradeço, mas não dá. E aí, guardei o projeto na gaveta e falei, não, mas eu preciso fazer outra coisa. E aí fui olhar, né, a grade da UFABC. E aí tinha lá psicologia, falei, talvez eu faça psicologia. Tinha química, falei, talvez eu faça química. E aí falei, deixa eu ver o que tem, né? Bati o olho, neurociência. Nunca nem tinha ouvido falar. Falei, o que é neurociência, né? Deixa eu ver. Aí quando eu descobri que a neurociência não tiraria nada daquilo que eu amo, ou seja, que eu poderia ter a filosofia, física, química, matemática, biologia. Falei, gente, o paraíso, eu quero a neurociência, eu quero. E aí falei, vou fazer neurociência. Aí para eu fazer neurociência na UFABC, tinham 3 disciplinas que você teria que cursar. Falei, vou fazer, porque é um curso diferenciado. Falei, vou fazer. Só que eu caí na mesma coisa. Tinha aulas que eram de manhã, algumas à tarde, outras à noite. Falei, ixi, não vai ser agora. Falei, mas agora eu quero a neurociência. Vai dar. Procurei. Olhei a grade do Mackenzie. Falei, quero a grade do Mackenzie. Aí olhei e falei assim, não. Aí olhei outras grades e tal. Aí achei a Santa Casa. Falei, gente, a Santa Casa. E aí tinha o quê? O fundo, a medicina, né? Então, que eu te falei, eu justamente considerar isso, né? Como a Santa Casa né, ainda uma das principais instituições de formação em medicina do país e tal, voltou aquele sonho, conectou naquele outro lá. Voltou num grau que eu falei, agora daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou fazer isso, eu não sei como. E, de fato, eu não sei como. Lembra quando a gente foi naquela peça Alma e Moral? Que ele tem uma passagem que ele fala dos 4 acampamentos. Você não espera abrir e você marcha. Você marcha e o caminho abre. Eu entrei na pós justamente nisso, porque naquela época eu não estava trabalhando. Tipo, não estava, porque eu já tinha saído da biblioteconomia, quer dizer, eu estava na biblioteca escolar, e aí eu falei, bom, eu tenho a biblioteconomia e tenho a filosofia, certo? Tenho 2 opções de emprego. Só que aí eu me desliguei da escola que eu estava, falei, eu consigo ou uma ou outra. Biblioteconomia eu não consegui, e a filosofia, quando eu tentei ir para as escolas, elas falavam assim, não, você não tem experiência. Ixi, começou. Comecei. Eu falei, cara, mas eu acabei de me formar, eu não tenho experiência, eu preciso que você me permita. E aí eu voltei para aquele lugar. Falei, bom, então tá Eu bom. tenho dó de cada escola que fechou a porta na sua frente. Exato, porque e aí eu tentei Perderam uma das melhores professoras que poderiam ter. Exato, porque eu cheguei a ir para o estado para fazer os estágios, só que como funcionaria? Se eu ficasse os 3 períodos, manhã, tarde e noite, e se eu entrasse para dar 2 aulas, eu não receberia por essas 2 aulas. Eu teria que acumular uma quantidade X para poder receber. Vixe.
E eu falei, bom, filosofia não é igual matemática, que tem várias aulas. Eu teria que fazer isso em várias escolas, mas eu falei, não dá, é inviável, não consigo. Então, eu me formei em licenciatura e bacharelado em filosofia, mas eu nunca consegui Caramba. entrar para dar aula. Falei, então, tá Lá, bom. né? Nunca consegui dar aula lá. Lá, exato. E aí, fui... realmente me encantei com a neurociência. Falei, não, agora eu quero e agora eu não vou ceder. Eu vou. E aí, eu tinha, tipo, acho que o dinheiro exato para fazer a matrícula. Mais nada. Tipo, é um dinheiro que estava guardado. Eu falei, bom, para uma emergência tá guardado. Aí eu olhei para aquilo. Se tiver emergência, alguém vai ter que me socorrer. E eu usei. Falei, vou fazer a matrícula e vai. E falei, mas... E hoje, sabendo como você é cuidadosa com o dinheiro, eu escuto essa história e falo, tadinha. E aí eu falei, não, mas vai dar certo, né? Alguém, se precisar, alguém me socorre. Tem gente que é porra louca com dinheiro, né? Exato. Mas não é o seu caso. Não era. E eu falei, ok, né? Tipo, era para uma emergência, mas eu preciso. Tipo, eu preciso tentar. E aí fui. E aí teve o processo seletivo, que foi onde eu te conheci. E foi maravilhoso, porque... Que ano foi isso, Casinha? Eu entrei em 2018. E aí, tipo, você tava lá, tava você, a professora Vivian, e a gente já começou a falar, e aí, Karina, como é que é a neurociência, tal, não sei o quê. E aí eu já trouxe a filosofia desde lá, que eu falei assim, olha, eu sempre... Qual foi o pensamento daquela conversa que nós tivemos? Falei, a vida inteira eu fui apresentada a me dedicar aos estudos, ao pensamento de alguém. E, pela primeira vez, eu percebo um pensamento em que é possível entender como o pensamento se constrói, e se eu entender como ele se constrói, eu consigo melhorar como eu posso aprender, ou melhorar o processo de ensino-aprendizado. Porque, de fato, a gente sempre se debruçou sobre o pensamento de alguém, e nem sempre é fácil. Mas se você dá um passo para trás e você entende como se dá essa estruturação, de como o pensamento em si ocorre, você consegue otimizar muitas coisas. Então, eu trouxe naquela época como se fosse uma espécie de uma engenharia reversa. E hoje eu já entendo que essa frase de engenharia reversa não é tão adequada, porque agora eu estou lendo Nicoleles. E aí eu entendo que existe essa questão do emergentismo, e aí comparado com as inteligências artificiais. Por que que um cérebro ele é analógico e por que que ele não é digital? Porque o digital você consegue, de fato, aplicar uma engenharia reversa. Porque se você vier do caminho A a Z e você for do Z até o A, é um processo linear em que você consegue chegar. Mas o cérebro, por assim dizer, ele tem a perspectiva do emergentismo, em que se você combinar A com B, não necessariamente chega em C. Você já está convencida já que a teoria do Nicoleles está... Não, eu tô amando, eu li o capítulo 7, meu Deus! E aí eu falei, uau! Explicando para o público que nos acompanha aqui, a gente tem a comunidade inédita e lá na comunidade inédita tem o quadro Leia Comigo. E o livro que a gente está lendo no Leia Comigo é O Verdadeiro Criador de Tudo, do Miguel Nicoleles, onde ele apresenta a teoria do cérebro relativístico, né? Que é um movimento aí importante, que se ele conseguir comprovar a teoria dele, mexe muita coisa na neurociência. E a gente está justamente no âmbito dessa discussão. Está todo mundo meio piradinho por causa disso, porque mexe com bastante... como é que fala? Com bastante... Com bastante hipóteses, com bastante... com ideias que a gente já tinha formado. Tem uma palavra que fala isso. Como é que é? Não são conceitos. Começa com... Não é conceito. Começa com alguma coisa. Mas deixa para lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas é mais ou menos essa a trajetória. E aí, realmente, usei aquele dinheiro. Convicções. Não, convicções, exato. Foi com convicção. Já estava saindo. Foi com convicção que eu falei, eu vou fazer a matrícula. E depois que eu fiz a matrícula, fiquei aguardando o processo seletivo. E aí eu vi meu nome no processo seletivo. Falei, gente, eu passei. Falei, agora como é que eu pago a mensalidade? Porque eu não estava trabalhando. E aí surgiu do nada. Na verdade, minha professora de biblioteconomia, porque a gente é amiga até hoje. Ela falou, Cá, minha filha está com dificuldade, não sei o que, você não quer ajudar ela com aula de física? Eu falei, não, vou te ajudar. Vem aqui, não, vou te pagar. Eu falei, não, você não vai me pagar. Eu vou ajudá-la, não estou fazendo, entre aspas, nada. Eu estava como voluntária na biblioteca que eu montei, não fiquei parada. Mas, falei, eu vou ajudar, ela precisa de ajuda, eu vou lá. Só que aí, eu ajudando a filha da minha amiga, ela espalhou. E aí falou, Cá, tem uma amiga, você pode? Posso. E aí eu estava com... Eram 5 alunos no final. Só que eram 5 alunos de escolas diferentes e turmas diferentes. Então, eu estava com o do 8º, nono, primeiro, segundo e terceiro,
com as disciplinas todas de exatas e biológicas. E eu falei, ok, então foi aquilo que segurou para pagar a pós, entendeu? E foi, tipo, e era legal porque, além de eu ensinar física, matemática, química, mas eu sempre falei para os pais, eu não sou formada em física, eu sempre fui muito honesta. Tanto é que o dinheiro que a gente fazia nunca foi de quem realmente, de fato, é um professor de matemática, de química. Mas devia ter cobrado direitinho, porque os alunos deviam estar indo muito bem. Mas sempre foi um jogo muito honesto, muito limpo, e a gente tinha uma boa relação. Eu com os estudantes e com os pais também. E eles contavam para mim coisas, cara, aconteceu isso, mas não conta para minha mãe. Falei, vamos fazer um combinado? Eu não vou contar, desde que eu perceba que aquilo não está te colocando em perigo. A partir do momento em que te colocar, você vai saber por mim. Vou contar para sua mãe ou para o seu pai, mas não vou fazer pelas suas costas. E a gente tinha isso muito próximo. Então, eles me contavam coisas que eu falava, faz isso, faz aquilo, eu dava essa orientação. E era engraçado porque eu estava estudando neurociência aplicada à educação. E eu chegava lá, gente, o cérebro faz isso e aquilo, não sei o quê, vamos fazer desse jeito. E eles falaram, Karina, eu falei, vamos. Então era algo totalmente não ortodoxo. E a gente fazia e dava resultado. E eu falei, gente, eu vi isso na aula e funciona. Era muito legal. Aí você se encantou com a neurociência? Me encantei pouco, eu amo a neurociência. Amo, amo, amo. Tá enfiado até o último fio do seu cabelo nessa confusão. Então, o que eu posso lhe garantir com toda certeza é que a neurociência, ela deixou a medicina no chinelo. Em termos da sua paixão, do seu sonho? Exato, porque muito embora eu tenha tentado, e assim, eu não me arrependo de ter tomado um não dela. Porque eu não consegui, mas a minha vida não ficou pautada em cima do muro. E se. Não, eu quis, tentei, não deu, e a vida seguiu. Tá. Entendeu? E aí, quando tem a neurociência, ok, a neurociência realmente, ela me trouxe tudo. Eu nem sabia que a neurociência existia. E a neurociência me deu muito mais do que eu podia esperar. De oportunidades, não de relações com as pessoas, porque se a gente for pensar, foi lá nas aulas de neurociência, e aí já no curso de Neurociência Futuro Sustentado, em que eu fui chamada a atenção de um conceito de introversão. E eu falei, opa, deixa eu entender isso, porque isso me interessa. E aí foi ali, foi um conceito que mudou a minha vida. Foi um conceito que me falou, Karina, você não precisa de cura. Karina, você não tem nada errado com você. Você é introvertida. E tudo bem ser assim. E a partir daquele momento, todas as vozes que eu colecionei de professores, eu consegui deixar para trás. Porque antes eu carreguei todas aquelas vozes, porque eu não tinha algo com o que rebater. Eu tinha um professor como modelo, me falando que não estava certo. E quando eu encontro uma palavra, um conceito que é introversão, eu falo, opa, não tem nada errado comigo. E eu adoraria conversar com esses professores hoje. E gostaria muito que os professores de hoje pudessem entender o que significa a introversão e o que significa a extroversão. Porque um problema não é ser introvertido ou extrovertido, mas é o ideal de extroversão. E de todos os professores que eu tive, eu posso te dizer que você foi a única que, quando eu fui para os seminários gerais, você sabia que eu estava nervosa, mas você soube lidar com a situação de um jeito que ninguém nunca fez. E eu não sei nem como te agradecer por isso, porque eu sabia que você sabia, sem precisar falar, pelo seu comportamento. Eu falei, uau, né? Porque eu fiz a entrevista com você querendo o curso. Eu falei, gente, eu quero o curso de neurociência, eu quero. E depois que eu fiz a entrevista com você, eu falei, gente, eu quero ter aula com essa mulher. Falei, eu quero ter aula com essa mulher, eu preciso, porque se eu não for entrar nesse ano, eu vou fazer todos os processos seletivos até eu entrar. E aí, eu estava em 2018 ainda, e quando veio 2019, veio o convite pro Pazin. E aí... O que é o Pazin? Tem que contar, que ela fala, parece que as pessoas estão acompanhando a vida da gente todo dia. Que é o programa socioemocional... De aprendizagem socioemocional que a gente fez lá na Escola Morumbi, que a gente trabalhava o socioemocional mesmo, e veio a oportunidade. E aí eu fiquei com os pequenininhos e a Karina Rodrigues ficou com os maiores. E aí eu brincava na temporalidade, porque eu via os fenômenos acontecendo e sempre que eu tinha uma janela eu assistia a aula da Rodrigues. Porque quando eu olhava os adolescentes dela,
Eu tinha como extrair informações lá para não deixar o que acontecia com eles, com os Crescer pequenos. ali nos pequenos. Exato. Por exemplo, a relação meninos e meninas. Eles tinham uma dificuldade enorme de adolescentes em que a gente supostamente teria que separar ou ficar de olho. Eles não sentavam. Os meninos sentavam separadamente das meninas. A lista de chamada era separada por gênero. E aí você fala, como é que as pessoas vão se relacionar se eles não conseguem fazer trabalho? E se você pedia para eles fazerem, eles choravam. E tinha uma dificuldade muito grande. E eu falei, bom, os meus pequenos ainda interagem, meninos com meninas. Então eu preciso começar a estimular isso aqui, porque eu não sei onde esse nó está se formando. Então eu via os fenômenos acontecendo com o ensino médio, com o ensino fundamental 2, e eu tentava estimular ao máximo isso já com os pequenos. Fazia coisas, por exemplo, meninos e meninas, vamos fazer atividade em grupo. E aí eu pedia para uma menina escolher um menino e um menino escolher uma menina. E eles faziam isso de boa. Eu falei, então aqui tá tranquilo, por enquanto. Eu espero que isso permaneça e que eles possam ter levado aquilo que a gente desenvolveu naqueles anos ainda hoje. Mas é um pouco E de disso. lá para cá você está engajada nos projetos de neurociência. Agora você está com um desafio enorme, né? Que é essa comunidade aí. Então, na verdade, eu vejo mais como um presente, né? Porque, pensa, eu sempre vivi a pós-graduação. Eu sempre dei o suporte lá nas turmas, desde a minha turma até o convite que me foi feito para auxiliar as turmas do Neurociência Aplicada à Educação e o Neurociência Futuro Sustentável de Pessoas e Organizações. E eu percebia o mesmo fenômeno nas pessoas. Quando encerrava o curso, a pergunta que vinha era: o que eu faço agora? O que eu caminho? Então, e de forma repetida, se eu pudesse, eu faria o curso de novo. Porque isso que vocês nos proporcionam lá na pós-graduação da Santa Casa, eu não vi em lugar nenhum. Porque, de fato, é o curso mais humano que eu já vi em toda a minha vida. É o curso mais humano. E a gente tende a pensar que os cientistas são pessoas frias e isoladas. E isso não é verdade. Lá a gente tem, de fato, um laboratório humano em que as pessoas trazem o contexto de vida delas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma solução apoiada na neurociência. No sentido, existe sim esse problema, a gente tem um espaço para conversar, mas, ao mesmo tempo, a gente encontra uma solução coletiva que sai da subjetividade, que a própria neurociência traz através de dados para trazer explicação para aquele fenômeno. E aquele conhecimento é algo que todos deveriam ter acesso. O pensamento científico deveria ser trabalhado em todas as escolas. E eu falo, por exemplo, por mim e muitas outras pessoas. Eu não tive acesso a esse conhecimento. E isso era direito. E aí, quando você nos traz e compartilha, eu falo, gente, isso é de uma riqueza ímpar. Então, assim, de fato, tudo aquilo que você nos traz, e eu tenho o privilégio de te conhecer não apenas como professora, que foi como a gente se conheceu, mas como profissional, hoje como amiga, falo também como família, e você é uma pessoa que é verdadeira. Você é real em todos os lugares em que você está. E você compartilha tudo aquilo que você aprendeu, e eu sei que não é pouco. Eu poderia mensurar isso apenas com os livros que estão sobre a mesa me esperando para entrar, que eu olhei e falei, gente, quanta coisa, quanta leitura! Mas eu sei que não são apenas aqueles livros, que existem muitas outras coisas por detrás. As experiências de relação, né? Sim. E cada questão que cada pessoa coloca sobre a mesa, né? Sim. Porque isso também tem a quantidade de anos vividos, né? Sim, mas tudo isso que você viveu não é algo que você guarda para si. Não, isso... Tudo isso que você viveu, você compartilha com aqueles que estão próximos. Mas esse programa aqui é sobre mim, não? É, porque você... Acho que não, né? Nada Eu te chamei aqui para falar de você. É que você já faz parte do meu ser, entendeu? Muito bom. É porque você sabe que a grande questão aqui é que dá a impressão de que santo de casa não faz milagre, né?
Então, tem algumas pessoas que são muito próximas da gente, que tiveram as vidas transformadas com neurociência, como é o caso da Karina Grassotti, e a gente fica, não, chama o convidado, chama o aluno, chama isso, chama aquilo, e esquece, né, de chamar as pratas da casa. A gente já teve aqui uma prata da casa, que é o Gabriel Sandrini, né, e agora a Karina Grassotti. Aos poucos eu vou trazendo para vocês essas figuras que são centrais, né, na construção dessa neurociência aplicada. A Karina realmente está me apoiando muito em muitos projetos, e agora ela é responsável, inclusive, aqui pelo conteúdo do Nada Trivial, né? A gestão do conteúdo daqui, também da comunidade, está crescendo, né? Tá, a menina introvertida está ficando cada vez mais no mundo e se saindo muito bem, porque entende o que é que pode, o que é que precisa e definitivamente como é que pode contribuir, sendo exatamente desse jeito que ela é, incrível, que todo mundo que convive com a Karina sabe a contribuição que ela dá e o papel que ela tem nessa construção toda que a gente tem por aqui. Não tem nem como te agradecer a disponibilidade. Eu sei que para você é sempre uma exposição que você não se sente absolutamente confortável, mas eu sei que você gosta muito de falar sobre tudo isso aqui. Então, eu tô apoiando na ideia de que você gostou, porque teve um espaço para compartilhar. Eu amei, eu amei. É que realmente gravação para mim, esse estúdio não é algo muito orgânico, mas estar com você é, cara, é incrível, é Obrigada, maravilhoso. Eu não perco uma oportunidade de estar junto, de ser junto. É o que eu costumo dizer, tipo, eu não tenho, apesar de estar por uma das empresas, eu sempre me declarei, me auto-intitulei inédita. E, de fato, esse é o lugar que me permitiu eu ser, de fato, quem eu sou, entende? É uma descoberta recente para mim, coisa que nem eu me conheço dessa forma, e aqui eu posso testar os cenários em que lá atrás isso eu não fiz. E eu tenho pessoas aqui que, de fato, são família. Então, assim, de fato, eu sei, eu já falei isso, eu não sou muito de falar, né? Assim, quando a gente pensa no lado mais da minha família, sejam os Ribeiros ou sejam os Grassotes, eles me percebem como uma pessoa fria e distante. E aqui É justamente o é o contrário. oposto. Eu entendo eles me entenderem e me verem dessa forma, porque, de fato, é a forma como eu me apresento ali. Mas aqui a família já está formada e, de fato, para mim, família são os amigos em que a gente escolheu ter. E vocês são a minha família. Então, Aí, assim, de fato, eles são a minha começou a família. querer agora fazer eu chorar agora aqui. À vontade. Mas, de fato, eu tenho muito a agradecer, não só a Tiepo, mas a Bini, a Lan, a Van, a Marília, a Dó, a Lucy. Você vai esquecer, gente. Não, não vou Olha o esquecer. risco que você se meteu. Não me meti. Tem a Si. Meu, tem muita gente que me acolhe. E assim, a gente tem uma troca muito boa. E é uma troca real. Não é uma troca ideal. Porque as minhas relações, de fato, ela começa ideal. No sentido, aquela pessoa é super, não tem um defeito. E é na convivência que elas se tornam reais. Isso é um desafio. E é isso que me encanta. Porque uma relação, para mim, de verdade, não é aquela que se dá no mundo ideal, mas é aquela do dia a dia, em que, tipo, alguém te olha atravessada e que você fala, opa, não deu certo, que é aquela que te causa uma emoção, seja de valência positiva, às vezes vai ser de valência negativa, e se essa turbulência passar e você entender o porquê daquilo, você fala, uau, que lindo! Se você passar por aquilo, a sua relação, ela muda de nível e ela cresce. Muito bom. E é isso. Ai, olha lá, ó, ficamos quase. Vai bater uma hora essa conversa aqui. E ela ainda ia ter coisa para contar, viu, da nossa história, de como a gente foi constituindo as coisas. A Karina é uma peça importante porque depois que ela fez a pós-graduação com a gente em Neurociência Aplicada à Educação, ela se tornou monitora e depois analista, né, trabalhando junto com a Marília na coordenação. Então, ajudando os professores na transposição das aulas, materiais para os alunos, apoiando os alunos. É uma peça muito importante nos cursos de pós-graduação e também agora na comunidade, no Nada Trivial. Está crescendo aqui dentro, né, do grupo, e tenho certeza que vocês vão ouvir falar muito de Karina Grassotti por aqui ainda, viu? Se você gostou,
tá no Nada Trivial, dá o seu like, né? Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessa conversa, quem pode se inspirar com este papo que a gente teve por aqui e esteja com a gente, né? Porque definitivamente toda semana aqui no Inspiring Brains tem alguém contando sua trajetória de neurociência e como essa trajetória foi impactada pelos conhecimentos que a gente trabalha aqui. Muito obrigada a esse time incrível que faz o Nada Trivial. Se você procurar aqui, você vai achar o nome dela, que está até o último fio do cabelo dela envolvido nisso. E você sabe, está em casa, você não precisa ser convidado para voltar, aqui é a sua casa. Muito obrigada, até a próxima. Beijo, beijo.